tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no canal para falar sobre justiça social e hoje, como professor, eu gostaria de tratar de um assunto em que está sendo muito discutido, mas eu acredito que não discutido de forma justa, não discutido pensando na sociedade, que seria o retorno às aulas, principalmente nas escolas estaduais, mas o retorno às aulas de uma forma geral. E aí, hoje a gente se depara com diversos comentários, mas o que eu gostei realmente, eu tenho que dar parabéns. No primeiro momento, não fiz isso, estou fazendo agora através de vídeo. Dar parabéns ao professor da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a forma como ele coloca também para o diálogo. E um dos textos aqui sobre protesto pela reabertura das escolas é o que eu vou comentar, porque no primeiro momento, quando eu cheguei a olhar a matéria no Facebook, eu apenas vi com uma forma sei lá, eu fiquei um pouco assim indignado, porque já era um bombardeio muito grande em todos os estados sobre a volta às aulas, pais dizendo que não tem onde deixar os filhos, como se a gente fosse responsável para ficar com os seus filhos, tipo um babá, alguma coisa assim. A falta de reconhecimento sobre o perigo que alunos e professores em sala de aulas também correm durante esse período de pandemia, principalmente nesse momento agora em que as coisas pioram. E na hora, claro, fiz um desabafo. Nesse desabafo até eu esqueci um pouco, coloquei a creche, né, como se fosse na minha primeira fala, é, um local que como se a escola não fosse creche, quando na realidade depois com a professora também me retificou sobre isso, eu vi que eu também errei, porque creche é escola e creche também são professores formados que também não foram formados para ser babá, e sim para cuidar da educação. Agora, é claro, se isso consequentemente também faz com que os pais possam trabalhar e deixar o filho na escola, e o filho possa até passar o dia todo ou não, então isso aí é apenas consequência, mas a creche ela não foi pensada para isso. Muitos governos acham, e a gente até compra essa briga, essa história, essa conversa de dizer que a creche é um local que você deixa o filho, o CEMEI, né, que seria também os centros municipais também que existem no Brasil, mas que apesar dessa cultura, dessa forma em que muitos falam, não é a realidade. A creche também é um local de educação e não depósito de criança. Claro que quando eu coloco depósito de criança fica muito pesado, mas é a realidade. Muitos pais e a própria sociedade acham isso. Ah, eu não tenho como ficar, o senhor está aqui o tempo todo perturbando. Até isso dizem, como se nós pudéssemos ficar com os filhos deles tomando conta, e assim, eles vão perturbar na escola, mas não em casa. Ou eu não posso ir trabalhar e aí tem que voltar às aulas, porque como é que eu faço? Como se a gente fosse responsável por isso. Tudo bem. Mas aí eu vou aproveitar esse vídeo para tecer alguns comentários, porque é interessante. Eu também sou pesquisador. Depois de analisar, vejo que existe um interesse muito legal, genial, interesse muito interessante, isso aí também é demais, né? Mas legal sobre o propósito comunicativo do texto, né? Ele quis realmente colocar, o professor Kleber, a questão das várias falas que não se encontram. Apesar de que eu vou continuar com a minha fala, que eu acho o seguinte, que eu não tenho muito que dialogar com aquelas pessoas em que querem de qualquer forma que a gente volte para a sala de aula, porque os médicos estão trabalhando, porque a classe A, a classe B, porque
os médicos, eles têm toda a proteção nesse momento, antes não tinha, muitos morreram, inclusive, também trabalhando. Agora eles até estão tendo prioridade na vacina, e os professores não têm. E outra, os hospitais, por mais ruim que seja a forma de atendimento em alguns locais pelo SUS, em alguns locais, porque tem outros que são bons, não dá para comparar com a sala de aula, porque a escola pública, principalmente, ela está abandonada. Então, se ela está abandonada, se ela não tem nem álcool gel, quanto mais obedecer todo o protocolo de saúde que é necessário, é um local que a gente vai arriscar nossas vidas. E se tem uma coisa que eu vou lutar o tempo todo, é contra essa ideia de que nós somos heróis. Eu não quero ver nenhum colega professor sendo considerado como herói. Nós somos profissionais e não herói. Nós não estamos para morrer por vida de ninguém. A realidade é essa. Então, o que a gente realmente quer é, pelo gosto que temos de ensinar, ajudar a criança, o jovem, a ser uma pessoa que possa refletir, que possa ter seu pensamento crítico, que possa estar preparado para a vida. Por que não dizer também que mercado de trabalho? Muitos criticam isso, mas é realidade, porque hoje sem trabalho também não adianta. Preparado só para a vida, mas que não tenham como ganhar dinheiro, e principalmente aqueles que não são empreendedores, assim não tem como fazer seu próprio dinheiro, preparar para o mercado de trabalho, sim. Então, esse é o nosso principal objetivo. Agora, essa questão da gente fazer aquilo que não deveríamos fazer, que é dar um esforço a mais de nós mesmos, porque o Estado não faz, o município não faz, estar na sala de aula, muitas vezes tirar dinheiro do bolso para suprir a necessidade da escola, isso eu não quero fazer. Quanto mais arriscar a estar dentro de uma sala de aula, não me importa que seja com um aluno ou 30, mas uma sala de aula em que não oferece condições. A maioria hoje já está preparada para ter ar-condicionado, não tem como o vento correr livremente também, né? Tem corrente de ar na sala de aula e toda a estrutura comprometida. E a partir daí você está na sala de aula. Eu até vi uns comentários aqui de merendeira, zeladora e tal, dizendo que mas eu sou obrigado porque o professor não é. Olha, a gente está dando aula remota. Agora, com todo respeito, eu não vou comparar. Não é a profissão, toda profissão é digna, toda profissão, mas só que a forma de contato com o aluno é diferente. Eu não vou comparar uma merendeira que, na realidade, o contato que ela tem com o aluno é na hora que ela está servindo o lanche, através de uma janela, os alunos lá de fora e ela pelo lado dentro servindo o lanche. Um vigia na escola, ou segurança, não sei, em que o contato com ele é apenas para abrir o portão em que os alunos passam, né? Com também todo o pessoal de SG, que o contato é pouco e é em local totalmente livre, ventilado, com o professor que vai passar no mínimo 2 horas, né? Às vezes até 4 horas, o horário completo também com aquela turma, trancado numa sala, porque nenhuma das funções dentro da escola faz isso. E comparação com o médico, também o médico está todo equipado ali, os enfermeiros estão todos equipados, e mesmo assim ainda há vítimas entre eles. Então imagina, será que só a questão de uma máscara na sala de aula e você com contato com todos aqueles alunos, que basta apenas um estar contaminado, seja professor, seja aluno, para que possa colocar em risco todo aquele pessoal, porque o ar está circulando. E não basta dizer que a máscara vai evitar nada, porque a máscara ela evita quando você está no local que é livre, em termos do ar circulando tudo bem, ali você tem a proteção. Agora, quando o ar está apenas em sua volta, vai chegar uma hora que é contagioso. E aí você colocar em risco, principalmente o momento em que estamos passando, que é pior do que o início da pandemia. É pior. Diante da irresponsabilidade. Então eu acho principalmente que essas pessoas que criticam
que acham que a volta às aulas deveria acontecer, seja qual for o motivo, elas deveriam pensar primeiro em criticar os irresponsáveis que fazem festas, que vão para a praia, que estão em todos os locais em que existe aglomeração, porque esses são os locais de riscos e são nesses locais que as pessoas se contaminam e levam o vírus para casa e contaminam as pessoas e a quantidade de mortes só aumenta. Se o Brasil realmente tivesse feito um lockdown de verdade, se tivesse sido rígido, porque o brasileiro ele não quer saber de disciplina, ele quer saber de vida boa. E quando eu falo isso, é geral. É geral. Pode ser que um ou outro esteja por ali a favor, mas é mentira. Poucos que realmente se trancam e digam, realmente eu vou pensar na minha vida. Não, logo logo as pessoas estão pensando em ir para a rua para comprar. E não é comprar pão, comprar gelo de primeira necessidade, não. Estão pensando em ir para o comércio, ir para o shopping, ir para a feira, sair na gandaia mesmo, ir para festas, fazer seus aniversários, fazer tudo isso, quando na realidade não há necessidade disso. Ou então, pode até fazer, quando todo mundo ela está tendo cuidado de estar em casa, porque aí às vezes você pode se reunir a família, quando você sabe que cada um em sua casa não está em contato com pessoas lá fora. Mas sabe mesmo assim que basta uma pessoa contaminada em contato com esse grande grupo para contagiar mais pessoas. Mas vamos lá, então no começo vamos pensar um pouco. Eu acho que não vai dar para falar sobre todo o texto aqui, mas vamos tratar um pouco sobre o texto que o professor colocou aqui em cima de uma reportagem também. Então aqui saiu no jornal, né, de Minas Gerais, né, a primeira edição. Protesto pelo retorno às aulas. Pais, professores e alunos de escolas particulares querem aulas presenciais em BH, né? E aqui está o começo. Há cerca de uma semana, eu não sei a data que aconteceu, mas nesse momento pouco importa e também não é algo que passou muito tempo. Essa matéria foi colocada no Facebook faz 2 dias. Famílias puseram coroa de flores fúnebres nas portas das escolas particulares de Belo Horizonte. As coroas traziam faixa que dizia luto pela educação. Houve também certeza, cartazes com dizeres semelhantes, além de pequenos protestos. Engraçado que isso aqui, tudo bem, foi as escolas particulares. A escola particular tem algo bem interessante em relação à escola pública. Primeiro, não é que ela esteja também totalmente preparada para receber esses alunos, é mentira. O que acontece na rede particular não é um interesse também pelo ensino, pode até ser por parte de professores, mas o que há aqui é o interesse para não perder o aluno, porque eles vivem da grana que os pais pagam. As escolas particulares são empresas, então ela não depende do imposto do Estado, assim como as escolas públicas, do imposto que é pago, não. Então, pensando nisso, então há um interesse muito grande em que as aulas elas voltem, porque eles querem ganhar, fazer o lucro. Por outro lado, com pouco aluno e sem ter aula presencial, existe também o risco dos professores perderem seu emprego. Então há uma outra luta aí, e aí o professor ele termina também querendo que tenha aula, porque se não tiver aula vai diminuindo a quantidade de alunos, e aí a necessidade de todos aqueles professores que tinham um por sala já não há mais, porque não há aula presencial, então aula remota eu posso fazer com várias turmas, eu posso fazer vários horários, eu posso sacrificar mais alguns professores para dar conta de tudo, e outros vão para a rua, algo que não acontece no ensino público, porque o professor é concursado, né? Então, veja bem, existem muitas coisas, mas que tudo isso não, e tem mais uma coisa, é complicado porque o professor, ele, como é que ele vai protestar? O professor da rede particular, ele não tem como protestar assim como nós temos essa liberdade, porque vai para a rua também, né? Então, realmente fica um jogo ali que não é fácil. O melhor mesmo é que esses professores estudem e vá para o ensino público, né?
é melhor. Ou dê aula porque dependendo das escolas particulares, a maioria não valoriza o professor. Mas isso aí já é um assunto em que é complicado a gente conversar nesse momento. Mas há necessidade de diálogo nesse sentido. Mas vamos lá. Como habitual, os tribunais da internet não tardaram em emitir seus incisivos vereditos. Alguns desses pais e mães, conforme disseram os comentários, sobre as notícias nas redes sociais, seriam os enfermeiros. O que, do ponto de vista de quem comentava, parecia tornar a manifestação ainda mais incompreensível, se não indesejável mesmo. Tomando um conjunto de comentários, eu os dividiria em 5 tipos. Primeiro, os xingamentos. Cínicos, nojentos, repugnantes, maldosos, gananciosos, babacas, doentes, burros, incultos, ignorantes, sem caráter e, como não poderia deixar de ser, fascistas. Por alguns dos que pude anotar, embora houvesse outros. Aqui é claro que existe um cunho ideológico em que, na realidade, eu não entraria. É tanto que fiquei indignado, falei algumas coisas também lá na hora, mas eu jamais atacaria dessa forma as pessoas. Eu simplesmente colocaria, como eu coloquei, o porquê eu não piso na sala de aula enquanto for vacinado. Isso eu digo abertamente, né? Não piso quando for vacinado, quando tiver todo o protocolo, quando tiver segurança, porque eu não vou arriscar minha vida para dar aula para cuidar da vida de ninguém, não. Não é isso que eu. Assim como eu defendo que o médico que está trabalhando pelo SUS, no momento que ele não recebe seu salário, ele não tem obrigação nenhuma de estar ali dentro, ele tem que ir para casa ou encerrar o contrato, pronto, ir para casa encerrar não, mas encerrar o contrato e não dar assistência nenhuma, porque o Estado tem que pagar o salário e a gente não tem que trabalhar de graça. Mesmo que eu defenda o médico, que o médico está arriscando também para as suas vidas, eu defendo o professor. Eu acho que todos os dois lados têm que cumprir com a sua parte. Não adianta cobrar do lado do trabalhador e passar a mão na cabeça daquele do lado que contrata, seja o Estado, seja a empresa. Não dá para você trabalhar numa empresa particular para no dia do salário ele chegar e dizer para você, olha, sinto muito, mas vai ter que atrasar, não vai ter salário, a gente não vai pagar. Não, porque isso tem que ser combinado antes, não é deixado para a última hora e pronto. E outra, Estado nenhum brasileiro, isso eu estou falando aqui, e eu também sou formado em gestão pública, tenho também pós-graduação em gestão pública, além da área de letras, eu posso muito bem dizer o seguinte, nenhum Estado brasileiro tem necessidade de atrasar pagamentos de salários do servidor público, seja ele professor, seja o que for. Não tem. O que acontece, na maioria das vezes, é desvio de verbas públicas para outros fins, e que, na realidade, esses fins nada tem a ver com a sociedade. Ou então, as licitações fraudulentas. Agora, não há necessidade. Tem grana demais todo mês, tem grana demais, eu estou dizendo isso. Porque a quantidade de imposto que o brasileiro paga é alta e todo mês eles não param de pagar imposto, não. Tá lá a grana, é muito. O problema é que nós não temos um portal de transparência de verdade e não exigimos isso. E aí, todos os estados que são ladrões, independente de quem esteja lá, vai roubar porque sabe que eles têm na mão o valor que existe em caixa e nós não sabemos, e a partir daí é que acontece tudo isso aí. A licitação que seria para fazer mais com menos, ou seja, se eu pego uma caneta que eu compro aqui a R$ 1, e eu sei que se eu comprar uma caixa de caneta Bic, ela vai sair a 60 centavos, por exemplo, cada um, ou menos ainda, e se for uma grande quantidade, tem que baratear mais ainda, na licitação acontece o contrário. Dizem que tem que pagar isso, aquilo, outro, e a caneta vai para R$ 2. Porque tem que ganhar dinheiro, é ali que eles têm que roubar. Quando na realidade, em qualquer canto que você for comprar, eu estou falando de caneta, mas é qualquer produto que você precisar na licitação. Quem está fazendo, até mesmo a questão do transporte, o transporte tem que ser de graça, porque a quantidade é grande. A quantidade é grande. E qualquer um de nós que precisasse, se fosse comprar material de construção, seja o que for, que precisasse de receber em casa,
ia receber de graça pela quantidade. Mas tudo acontece contrário, porque há o roubo. E há também na escola. Então, o que a gente está dizendo aqui é que existe esse grupo, pode ser de médicos, enfermeiros e tudo mais, em que eles acreditam que o professor está em casa sem fazer nada e está ganhando salário. Quando é verdade, não. Eu preferia estar dando aula presencial porque é um inferno estar dando aula aqui remota. Primeiro, o gasto todinho que tem é nosso. Que gasto é esse? Primeiro, a gente tem que comprar, às vezes, software. No meu caso, eu tive que comprar também, pagar determinados programas para instalar no meu computador, para que possa dar uma aula de qualidade. Comprar luzes que não estou usando no momento, mas tenho. Microfone também fora. Ou seja, a questão do investimento, quadro também de fundo branco, porque em algumas aulas, principalmente na língua portuguesa, de gramática, você precisa do quadro. Tudo isso no nosso bolso, mas isso aí é o menos. A gente tem que procurar, sem ajuda de ninguém, qual a plataforma, qual o recurso que a gente vai utilizar. É o Google Class, é o Meet, como eu uso também. Aqui o que eu estou usando agora do OBS, por exemplo. Qual o recurso? É o YouTube? Pronto, isso aí é um. E outra, aprender também a trabalhar com esse recurso. Vamos para outra coisa, depois os alunos. A maioria dos alunos não tem notebook nem computador, então vai ser celular. Entre esses alunos que têm celulares, existem aqueles em que a qualidade do celular não dá para armazenar os aplicativos que a gente vai necessitar. E existe outro que dá para armazenar, mas eles não têm internet de qualidade. E a internet às vezes até emprestada a outra pessoa. Então, a gente também tem que preparar a aula para a gente, os vídeos que a gente tem que preparar, e todos esses vídeos são todas as aulas. No meu caso, coloco o vídeo no YouTube, preparo a aula para o Google Meet, né? E ao mesmo tempo ainda tenho que preparar a aula para imprimir, mandar para a escola, para aqueles alunos que não têm acesso à internet, ou que não têm acesso aos recursos que a gente está passando aqui, para que eles passem na escola, peguem, depois devolvam e aí a gente corrige também. Ou seja, e outra, nós estamos na nossa casa, não estamos indo para a escola, beleza, mas a gente, no meu caso aqui, eu tenho um sebo, loja de antiguidade, né, como eu estou aqui nesse momento, no andar de baixo e moro no andar de cima, mas eu não tenho hora para dar aula, eu não tenho hora para preparar. Já estou dando aula para os alunos durante a noite, apesar que minhas turmas eram amanhã e tarde. Já estou procurando um horário à noite, que a maioria dá também para fazer as aulas, para até que eles possam assistir normalmente as demais matérias. E você não tem mais privacidade, porque na hora que eu estou dando aula, muitos professores têm que dar aula dentro de casa e não dá para ficar livremente, às vezes trancar num quarto, nem todas as casas têm nenhum quarto, se possível. O professor também não ganha também assim. Às vezes é necessário estar junto com os filhos, com a família, tudo isso. Outra que você não tem hora para estar atendendo o aluno, você tem que estar motivando o aluno o tempo todo para que ele continue a fazer exercício, continue nas aulas, ou como é que vai fazer, ou seja, não é tão fácil assim. A gente aqui trabalha 3 vezes mais do que, porque quando a gente está na sala de aula, a gente só tem um trabalho fora da sala de aula de corrigir atividades, de corrigir provas, alguma coisa assim, que às vezes não dá para fazer na escola. Aqui não, a gente tem que preparar, corrigir, atender o aluno. A gente só coloca o problema para a coordenação quando é a questão dos alunos que não têm acesso à internet, porque aí cabe à coordenação conversar com esses alunos e ele ir até a escola. Pelo menos isso aí. Então a gente tem ajuda, com certeza, toda a escola tem os coordenadores, né? Mas fora disso, somos nós. E não temos ajuda de nada, porque como temos a liberdade de usar o aplicativo que quisermos para dar nossas aulas, a gente tem que dar nossas aulas, entrar no Sigeduc e a partir daí fazer todo o controle. Então, trabalhamos e muito. Essa história de dizer que a gente está ganhando dinheiro em casa sem fazer nada é mentira. A gente está trabalhando muito mais do que estivesse na sala de aula. Que a sala de aula terminou aquilo dali, pronto, está ótimo, cada um vai para suas casas. Aqui não, né? O sistema que a gente cria, a gente tem que aprender a mexer com ele. Se não der certo, criar outro. Tem escolas aqui do meu estado que está dando aula pelo WhatsApp.
porque não adianta, e o WhatsApp é pior, porque você vai ter que gravar apenas a fala e aí digitar é algo louco. Você não tem como colocar um slide, o slide você vai ter que colocar no PowerPoint, jogar de vez em quando um e comentar com os alunos, é uma coisa, uma loucura, porque os alunos só têm acesso mesmo, propriamente dito, ao WhatsApp. Muitos nos seus celulares não dá nem para baixar aplicativo. Não dá. O YouTube da vida, eu ainda gravo todas as aulas no YouTube, não dá. Então, veja, essa história de dizer que nós não estamos trabalhando já é demais. Mas vamos lá, não seria o caso de também usar essas palavras aqui, né? Eu não acredito que sejam fascistas. Eu não acredito. Mas existe mesmo. Mas isso aí não é o caso. Isso aí é o caso quando realmente as pessoas começam a essa ideologia maluca de direita, esquerda, ou Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, PT, alguma coisa assim. Mas o que a gente está falando aqui, nesse momento, é claro que é a questão da sala de aula. Vamos lá. Além de chegar, os comentários estabelecem uma associação entre os protestos e preferências eleitorais. É o segundo tipo de comentário, sempre em tom ofensivo. Segundo registraram tais comentários, os que desejam a reabertura das escolas são os bolsonaristas e contra o PT, além de adeptos do movimento Escola Sem Partido e entusiasta do homeschooling. Veja bem, é bom tratar disso aí porque, por incrível que pareça, os interesses da direita e da esquerda são completamente diferentes. A mentira que existe aqui no nosso país é que existe um interesse pelo crescimento e desenvolvimento do país. Mentira. A direita ela não pensa isso. Quando eu digo a direita, é boa parte mesmo da direita, né? E a direita ela não tem essa questão muito, não é só classe social, não. Não é. Tem pessoas que mesmo estando morando na parte mais simples possível, não sabemos como nem porquê, ele tem um pensamento de direita. Ele é contra a esquerda, ele é contra o sindicalismo, ele é contra o PT, contra tudo, como se ele fosse um empresário. Mesmo que a direita, em termos de política, procure cortar os seus benefícios já conseguidos ao passar do tempo, ele acha que está certo, que tem que ser assim. Então, essa parte ideológica é algo maluco, é algo que a gente pode até fazer uma equiparação com a questão da religião. Não da religiosidade, mas da religião, porque é outra droga. A religião é uma droga no nosso país, porque enquanto alguns dentro da religião procura controlar, né, melhorar seu caráter, sua personalidade, ter um certo contato com o Criador, a gente sabe que a maioria não é para isso, e principalmente a religião também é controlada pelo homem. Este homem que se reveste de representante de Deus para fazer o que ele quer. Então veja bem, a partir daí é claro que, veja bem, o que é que a direita em si ela procura? Quais são os interesses? Segurança, menos impostos e procurar crescer cada dia mais. Pronto. Isso aí seria o importante da direita. A esquerda, né? Já que a gente está falando dessa questão também de PT, bolsonarista, a esquerda necessita de educação e saúde. Por que eu não falo que também a direita ela precisa? Não, porque a maioria da direita, aqueles que realmente são classe média, educação já paga a escola dos filhos em escola particular, tem grana para pagar, não vai colocar o filho na rede pública, são poucos que colocam, né? E em termos também de saúde, eles têm condições de pagar plano de saúde. Então eles também não vai passar pela necessidade que a maioria passa em alguns locais do SUS. Lembrando que nesse momento tem muitas pessoas que mesmo com o seu plano de saúde não está conseguindo mais vaga nas unidades particulares, né, digamos assim, e está correndo para o SUS. O SUS é que está salvando ele, mas isso aí não é o normal, né? Não é o do dia a dia. Então, como o interesse da maioria não é esse, eles não estão nem aí, se existe um grupo ali que precisa, que está morrendo nos hospitais também, independente de Covid ou não, e a qualidade de ensino, ele sabe muito bem que ele tem condições de dar uma qualidade de ensino melhor pela rede particular, porque não tem greve, porque a estrutura da escola é melhor, não é porque o professor é melhor, não.
muitos são bons, mas os melhores professores estão na rede pública. Por quê? Porque, veja bem, se o interesse de todos os professores é a estabilidade, então todos os professores, ou pelo menos a maioria, fazem concurso. E os melhores passam. Então, se os melhores passam, os professores como eu e com muitos outros que estão no estado, no município, ou mesmo na rede federal de ensino, na rede federal pública também, tem os IEFs, né, tem outras escolas, eles de certa forma estavam mais preparados. Ao passar do tempo, pode ser que a rede particular, por ter uma estrutura melhor, esse professor, se ele tiver interesse, ele vai melhorar. Ele vai aproveitar todos os recursos que ele tem em sua volta e vai também colocar para o seu lado profissional. Não são todos. Alguns vão ficar ancorados na metodologia, no livro didático, naquilo que ele tem no dia a dia mesmo também, né? Então, mas se a rede pública, como já foi no passado, se não houvesse roubo, se não houvesse todas essas fraudes que existem também, se tivesse uma boa manutenção, porque grana tem para ter essa manutenção, a rede pública era, assim como as universidades públicas, o ensino também fundamental e o ensino médio seriam de qualidade, mas não são porque são abandonados. E são abandonados porque existe também esse outro propósito. Pobre tem que ficar lá, rico é tanto que muitos, principalmente da direita, por isso que eu digo que tem ideologia e tem que ter, eles não aceitam que as pessoas de baixa renda entrem na universidade, né? Então, isso aí vai ter, e não é uma questão apenas de ser, é claro que não são todas as pessoas. Assim como eu tenho muitos colegas, empresários, em que eles são a favor do crescimento e desenvolvimento. O crescimento e desenvolvimento tem que ser de baixo para cima, em todas as classes, mas de baixo para cima também. Se você melhora a qualidade da pessoa que está embaixo, que ele possa se preparar melhor, se qualificar melhor, ter um estudo melhor, a classe média vai ter um funcionário também melhor, então ele vai prestar um serviço de qualidade, ou seja produção, seja que ele trabalhe na parte de produção, de venda ou de serviço, prestação de serviço, vai ter mais qualidade, vai vender mais, vai crescer. Quem está embaixo, a parte operária, ele também cresce, só que não vê isso. Ele pode, porque quanto mais ele tem pessoal qualificado trabalhando para ele, o seu atendimento também, o retorno é muito maior. E se todos os que estão aqui embaixo conseguissem pelo menos ter o ensino superior, o que é que aconteceria? Com certeza o país iria a primeiro mundo, com certeza, sem precisar cortar etapas, porque é isso que boa parte da direita quer, o Estado mínimo, propriamente dito. E aí a gente iria depender, a mão de obra, digamos assim, seria de outros países, ou então de pessoas realmente bem do interior que precisam de necessidade, mas não tiveram lá a oportunidade de ter o estudo pela distância, pela necessidade, também tem isso, né? As coisas mudariam, e mudaria todas as grandes cidades, e não só as grandes cidades, mudaria. E aí sim a gente seria o primeiro mundo. Isso é difícil de acontecer? Claro que não, porque temos todas as condições possíveis e imagináveis, nós temos. Agora, não temos interesse. Quem tem, quer continuar ali em cima, e a classe média ela tem outro problema. Primeiro, ela acha que é rica, quando na realidade ela não é, porque ela não é dona dos meios de produção. Ela também é uma classe trabalhadora. Ela vai ter que abrir sua loja, abrir seu comércio, para estar lá dentro cuidando dele, e aí contratar as pessoas das classes menores também para trabalhar para eles, mas ele tem que estar lá dentro. A classe média ela também precisa trabalhar, né? Então o que acontece agora? A classe alta não, a classe alta que é dos meios de produção, eles precisam estar aqui. Eles podem colocar a classe média para trabalhar para eles e a classe média tomar conta do resto. E eles estão aí viajando pelo sei lá, onde estiver melhor, aí no exterior, eles estão lá, inclusive morando, porque não precisa. Então essa é a classe rica. E o problema principal do Brasil é o seguinte, é que como a classe média é louca para se transformar em rica sem muito esforço, porque a maioria
não luta como um empreendedorismo, e sim, eles querem, de qualquer forma, sonegar imposto, fazer qualquer coisa, mas ter um status, e principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é um dos estados brasileiros em que, se você olhar a questão como é que eu posso dizer assim, o índice demográfico né, a população, é onde mais tem carro novo. Aqui você vê o Fusca, porque o Fusca hoje em dia está sendo considerado como se fosse um carro até interessante para muito, colecionador tudo. Mas a maioria aqui, da classe média, e não precisa nem ser classe média, tem carro que a cada 2 anos está mudando, e carro novo. Você anda aqui nas ruas, é diferente você ir para Salvador, é diferente você ir para o Rio de Janeiro. Que eu já morei em Minas, já morei no Rio de Janeiro, já morei em Salvador e conheço todo o Nordeste aqui. Rio Grande do Norte tem esse problema. Aqui o pessoal quer viver, então, com um certo status. Aqui o importante é o status. Então, no momento que você vê a classe mais baixa subir um pouquinho, vocês ficam preocupados, porque eles não estão conseguindo ir para uma situação melhor e está vendo as outras classes aqui melhorando. Então, é como se estivesse perturbando o seu status, né? Bem, então, essa questão de ideologia existe, direita e esquerda sim, mas eu acredito que não só a esquerda, mas a classe trabalhadoras, todos nós aqui, nós pensamos mais pelo Brasil, porque eu nesse momento não estou pensando só na minha saúde e não ir para a sala de aula não. Eu estou pensando em todos os recursos para que o país cresça. Eu estou o tempo todo falando crescimento e desenvolvimento, não só eu. A área de humanas, a maioria das universidades estão trabalhando isso, né? Mas, se a gente começar com um discurso com a classe média, não há esse tipo de discurso. O que há é que a pobreza está atrapalhando eles, que tem que eliminar a pobreza, só que ao eliminar não crescendo. É como se pudesse pegar todo mundo, exterminar ou expulsar do país. É algo desse tipo. Vamos lá, os comentários também estabelecem relações entre aqueles protestos e outros valores mais gerais. É o terceiro tipo de comentário. Nesse caso, quem deseja a reabertura das escolas seria materialista e estaria tão somente expressando suas preocupações mais profundas, quais seja o lucro ou dinheiro. Segundo essa leitura, entre aspas, digamos assim, essas famílias não estariam de fato preocupadas com a educação da criança, mas apenas com o restabelecimento de suas condições de trabalho em busca do biometal. A maioria é. Mas existem também aqueles que ainda não têm capacidade, a realidade é essa, a palavra é essa, não tem capacidade de pensar de uma forma lógica o que é que está acontecendo. Para eles, essa questão de pandemia, está morrendo gente pra caramba, mas eles não estão nem aí, né? Mesmo que morra, com certeza algumas pessoas da sua família também já devem, porque a minha família eu não conheço ainda, mas é o que eu quero dizer assim, a quantidade é tão grande que é muito difícil de a gente não ter um parente, um amigo, um familiar que foi fatal, né? Morreu, não é só apenas de... A questão de estar contaminado é enorme, mas assim, nós temos pessoas próximas, todos nós temos pessoas próximas que já se foram nessa pandemia. Só que essas pessoas elas não têm capacidade, veja, não é questão apenas de ser materialista. Às vezes não, mas elas não têm capacidade de pensar de uma forma crítica e responsável sobre o que está acontecendo. O que é melhor? O estudo, colocar as crianças na sala de aula ou esperar mais um pouco e fazer as restrições necessárias? Agora vamos passar por mais uma fase lockdown durante a noite. Mas se a gente tivesse pensado nisso com mais seriedade e exigido também dos órgãos também de segurança, sei lá, dos órgãos responsáveis por isso, será que a gente estaria numa situação melhor hoje, sem ter que passar por tudo isso? Então, é uma questão de responsabilidade. Eu não diria só materialista não, porque materialista pode até ser por parte das escolas, mas as escolas eu não estou vendo, eu estou vendo o professor, eu estou vendo os pais, né, os alunos, alguns também, porque claro, vai influenciado pelos pais, mas eu não estou vendo posicionamento de escola. Então eu não vou falar a questão que a escola privada está incentivando, não vou falar sobre isso. A gente sabe que ela está perdendo dinheiro, né?
Mas a parte materialista, quando é os pais, não é só materialista, é porque muitos pais só estão vendo a questão de estar o tempo todo com o filho dentro de casa. Está sendo um saco. Como se a escola fosse um local para cuidar do seu filho. E não é para cuidar do filho de ninguém. Nem mesmo na creche. É para educar. E, consequentemente, naquele período em que o filho está na escola, com certeza você está livre para fazer outra coisa. Ótimo. Mas não é. Nós não somos babás de ninguém. Essa é a realidade. Estamos ali para ajudar na educação do seu filho, para ajudar na sua formação pessoal, profissional, social. Agora, nós não somos babás, né? Então, isso aí é uma das coisas que os pais, de uma certa forma, tem a sociedade tem que ver. Volta às aulas porque outras profissões também, outras categorias já voltaram ao trabalho, a gente está trabalhando. A gente não pode estar na sala de aula numa situação em que não é favorável. E outra, a rede particular mesmo não é favorável, tanto que muitos estados voltaram às aulas e tiveram que cancelar de novo as aulas presenciais. Porque a quantidade de infectados está sendo grande. Não importa se você está colocando metade de aluno para ir num dia e metade no outro. Não importa. O que importa é que com 1, 2, 3 alunos em sala de aula há muito tempo, o vírus se pode circular. A gente não sabe quem está contaminado. Não está escrito ali, eu estou contaminado. Não. Muitos também são assintomáticos. Então, veja, o risco é grande. Então, é preferível que trabalhe com seriedade. Veja, a China começou lá, olha lá, a maior parte das coisas estão funcionando. Por quê? Porque existe uma coisa que o brasileiro não conhece, disciplina. Eu sei que disciplina sem liberdade, como já vi essa frase em alguns locais, não sei de quem é, disciplina sem liberdade é tirania, liberdade sem disciplina é o caos. Mas nós não somos disciplinados a nada. Nós queremos que as coisas aconteçam. Nós queremos ser malandro. E somos, só que é um tipo de malandragem irresponsável. Aliás, nem sei se existe malandragem que não seja responsável. Porque ser malandro, de certa forma, é galgar algumas etapas, fazer alguma coisa, pulando as etapas que não deveria ser pulado. É ganhar vantagem. Essa é a questão da malandragem. Então, não vejo nada positivo com a questão de ser malandro, né? Mas eu não colocaria para essa questão de materialista, porque não é só isso que está em jogo. Existe também uma briga muito grande para que as escolas públicas voltem às aulas. E aí, né, na escola pública não rola grana, e se rola é a questão de acharem que os professores não estão fazendo nada. Uma outra menina que colocou, não, porque eu estou vendo professor em resort, cruzeiro, eu disse, minha filha, que professor é esse da rede pública que está fazendo tudo isso, está colocando com sua família? E mesmo que ele coloque, mesmo que ele vá, as aulas eles estão dando, porque ele tem que prestar conta. Ele tem que prestar conta. E a aula é dá em qualquer canto. Então, a aula remota tem que entender isso. Eu não preciso estar dentro da minha casa. Nesse momento, eu não estou dentro de casa para fazer esse vídeo. Estou dentro do meu espaço de trabalho, né? Mas, na maioria das vezes, eu também faço aqui os meus vídeos. Eu já estive de ir também para casa da minha sogra e fazer lá. Natal, eu estava dando aula, a gente estava comemorando, de certa forma, em família, e eu estava isolado no momento que eu marquei a aula com os alunos. Então, não importa onde esteja, agora estamos trabalhando, né? Vamos lá. O quarto tipo de comentário é de natureza afetiva. Para alguns, aqueles protestos evidenciam a indisponibilidade emocional dos pais e mães de conviver com os próprios filhos. Esse convívio, segundo as deduções da turba virtual, teria se transformado em um fardo, cujo peso os pais e mães já não suportariam. Mas tem verdade nisso, não é geral, é isso que eu estou dizendo. O problema também do brasileiro é a generalização. Né? Não é só do brasileiro, mas o Brasil ele peca mais que todos os países, porque aqui não é levado muito a sério a ciência, a pesquisa, né? Eu fiz questão de fazer esse vídeo sobre todo esse texto aqui, porque
Eu sei o cunho que tem, quanto é importante para a pesquisa. Esse professor não colocou aqui apenas para gerar um protesto, ver o pegar fogo, não. Existe sim. Tem algumas palavras que eu posso não concordar totalmente, mas eu entendo que por isso que eu digo, não são todos, em cada caso desse. Mas existem os pais que realmente não sabem criar os filhos e que jogam para a escola. E aí, nesse momento agora, seja na creche, seja no fundamental, seja no ensino médio, eles, por não saber lidar com os filhos, eles estão doidos dentro de casa. Tem, mas não são todos, né? Mas existe também. O problema é achar que também tem isso, tem muitos pais que acham que os filhos estão a cada dia, já que não está tendo um ensino de qualidade, a qualidade de ensino, de aprendizagem dele também está caindo. Mas está caindo, depende. Ele tem acesso à internet? Cai se quiser. Tudo, olha, eu vou ser bem sincero. Eu preciso eu preciso contato com a faculdade para fazer as minhas graduações e pós-graduações, porque eu não tenho acesso diretamente às fontes. Eu não sei, o professor, além da aula, ele vai também sempre direcionar as fontes. Eu sou bem sincero. Eu já tenho 3 graduações e algumas pós também, eu jamais fui para a faculdade para estudar. Não, eu fui para tirar dúvidas, trocar ideias, discutir, estudar, eu estudo em casa. Eu necessito porque eu não sei onde estão as fontes, então existe todo um roteiro. Agora, a partir do momento em que eu sei, a partir do momento que existe sites e mais sites também ensinando aí, no Face, no Instagram, não uso muito Instagram, também no YouTube, você tem condições de aprender o que você quiser, escolher os melhores professores possíveis, sem necessariamente estar na sala de aula. E outra, aluno de ensino fundamental e ensino médio, já tem um roteiro ou cronograma, nem que seja no livro, de tudo que pelo menos deveria cair naquele ano. Ele quer estudar, então ele tem uma ferramenta chamada internet, tem um Google também. O Google, e o que é que acontece? Ele pode muito bem, a partir daí, traçar. Ele precisa de um elemento norteador, precisa, mas se ele quiser, ele encontra, sem precisar necessariamente uma pessoa estar falando ali para ele. Então a qualidade de ensino cai se ele quiser, porque muitas pessoas passam, inclusive medicina, e são das escolas públicas, escolas que estão fazendo greve porque os professores estão lutando pelos seus salários, e que eles estudaram em casa, certo? Então, e não gastaram muito eles não tinham grana para gastar com livros, não precisa, inclusive, não precisa. Finalmente, houve ainda um quinto tipo de comentário que dizia respeito a tecer prognósticos sobre as consequências de uma eventual reabertura das escolas, que é o meu caso, né? Segundo esse comentário, o resultado seria um só: a morte dos filhos dos pais, dos avós e dos professores. Tão macabramente quanto o próprio protesto que criticavam, alguns ainda sugeriam uma amarga ironia, com amarga ironia, que as coroas de flores deveriam ser guardadas para os velórios que inescapavelmente aconteceriam. Mate seus filhos, monstro. Escreveu um: vidas serão perdidas. Escreveu outro: assassinos. Isso aí eu não entraria nisso aí porque, sei lá, não dá. Eu não tenho capacidade, né? Eu acho que quando a gente tem um certo nível de conhecimento também, a gente não tem de generalizar, de chegar a esse caso, não. Não é, a gente não chega a esse ponto, mas o que a gente quer dizer é o seguinte: existe um risco muito grande. Se os pais, se alguns professores aceitarem ir, podem ir. Eu falo por mim. Eu não vou, não tenho que me obrigue a ir para a sala de aula antes de ser vacinado e eu possa ver, na mais que eu dou aula também no interior, eu possa ver que a escola esteja em condições para dar aula. Eu não arrisco. Eu não quero morrer para depois ser uma estalta aí na praça e ver os pombos cagando na minha cabeça, não. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser herói. Eu não quero ser herói. Deixa os heróis lá, Homem-Aranha, Capitão América, tudo para a vida bonitinha dos Estados Unidos, que não existe, é só na ficção. Mas deixa para lá, porque eu, de forma nenhuma, jamais morrerei por filho de ninguém. Agora, eu cuido do seu filho, com toda a segurança possível para mim e para eles.
Se os pais não vê dessa forma, problema deles. Eu também não vou chegar a dizer que mate seus filhos, monstro. Não, nem sei se isso vai acontecer. A maioria das vezes, não, né? Eles é que não estão vendo o risco que está acontecendo e que querem, de qualquer forma, que as aulas comecem, que as aulas voltem, as aulas presenciais, no momento em que não dá, no momento em que é um país irresponsável como o Brasil, e que a lei não funciona, porque era para todos esses locais aí, as pessoas elas pagarem multas, elas, dependendo até serem empresas, eram para pegar o nome de todo mundo, e essas pessoas também, elas têm que pagar pelo seu próprio, se caso elas forem contaminadas e precisarem para o hospital, ela pagar, e não o Estado pagar, porque elas aí que estão colocando em risco. Era para a sociedade nesse momento também está em cima do presidente irresponsável, porque ele sai sem máscara e faz questão de fazer aglomeração, né? Tira a máscara mesmo e diz que tem que ser assim, e começa a ir contra a ciência. Olha, qualquer pessoa, agora isso aí eu vou ser bem, vou generalizar, qualquer pessoa que seja contra a ciência, ela não deveria viver em sociedade. Primeiro começa por aí, porque nós dependemos da ciência para tudo. Para tudo. Até aqueles religiosos que acham que tem que ir para a igreja para curar, nesse momento agora eles também não estão fazendo nada. Eles estão indo para os melhores hospitais quando adoecem, e sua família. Né? Puxa, mas eles não são um bambambam, chama todo mundo para tratar de tudo porque a igreja lá tem de tudo. Não é assim. Então, qualquer pessoa que seja contra a ciência no dia de hoje, ela é contra a sociedade e ela não deveria estar participando do meio social. Ela deveria estar em casa, deveria estar preso, não sei onde é que ele vai, não deveria de forma nenhuma, principalmente estar dando seu palpite de esquiloto, porque são as pessoas que influenciam para o mal, os negacionistas. Aqueles que, por exemplo, tem gente, não, essa vacina, a China criou o vírus e agora vai ganhar dinheiro criando a vacina. Olha que absurdo, porque primeiro que a maioria das vacinas não vem da China, segundo mesmo que viesse todas as vacinas da China, algumas empresas iriam ganhar dinheiro e não era a China propriamente dita, e depois que passasse esse período já era. E imagina uma empresa lucrando, tem que pagar funcionário tudo apenas com as vacinas. É algo louco, né? Dessas pessoas, principalmente então as pessoas que vão contra a ciência, que são irresponsáveis, que não querem usar máscara em local público, que não usam álcool gel, nada, totalmente contra. Essas pessoas, elas estão cometendo atos ilícitos e elas não deveriam estar no meio social igual com a gente. Pronto, então isso sim eu falaria para esse lado. Agora, a questão de dizer que guarda essas flores para isso, não. Mate seus filhos, não. Monstros, não, não são. Não é nada disso. Não chega a esse ponto. Agora, são pessoas em que não têm capacidade, independente que seja analfabeto, que tenha estudo, graduação, existe médico, juiz, advogado, existe muita gente, médico mesmo que nega a própria medicina, eu não sei como é isso. Mas já morreram vários aí. Dos 5, pelo menos 3 que eu vi, negacionistas, médicos, contra a própria ciência, 3 morreram. E aí sim, eles foram vítimas da sua própria irresponsabilidade. Mas eles também são irresponsáveis porque muitas pessoas que acreditam neles, que, claro, né, está num patamar maior de conhecimento, então a gente tem que acreditar também nessas pessoas. Ele leva um rebanho de pessoas junto. E é a questão do presidente, quando ele sai sem máscara, tudo, né? Mas vamos lá. De maneira mais grave, alguns enfatizam que as mutações genéticas do coronavírus teriam sido resultado da reabertura da escola na Europa. Que não, né? As mutações, até porque não foi só na Europa. A mutação aconteceu aqui no Brasil e aconteceu em outros países, mas a mutação é da irresponsabilidade também das pessoas estar em contato com outras no espaço aberto, nos bares da vida, nas praias, nos bailes funks também, vários locais. A irresponsabilidade também do governo, como foi a questão de Manaus, de não prever, né? A segurança também não prevê, também pelo menos que poderia acontecer uma outra onda e investir de forma correta na saúde. Então, essa parte, opiniões contrárias, daqui em diante, isso aqui seria interessante para discutir, porque o texto é muito bom, mas ele serve para várias situações diferentes.
né? Aqui, em termos de uma interpretação de texto, propriamente dito, seria ótimo. Aqui daria esse texto, daria muito bem para trabalhar várias pesquisas, mestrado, doutorado, se não for o propósito do professor aqui, porque com certeza daria, né? Trabalhar. Aqui usar também um estilo também de pesquisa tipo Bakhtin seria excelente aqui. Não só ele, né? A gente vê Michel Adam também, seria excelente aqui. Mas o que eu quero dizer é que até nesse momento aqui, as críticas, desclassificar não é opinião contrária, e se entender, porque a opinião principal que tem que ter aqui é a segurança de todas as pessoas, é a vida do ser humano que está em risco. É o momento em que a gente tem que fazer de tudo para que esse vírus ele não se propague. O que temos que pensar nisso, claro, toda essa crítica deveria voltar para as festas, para aqueles que desobedecem e que são os principais responsáveis sobre o que está acontecendo hoje. Existe responsável. No começo o vírus aconteceu, ninguém foi responsável não, porque é uma questão natural. Agora, a partir do momento em que você tem como frear, você tem como cuidar e as coisas vão acontecendo, porque você que realmente não faz o que deveria fazer, não toma as medidas de precauções que deveria tomar, então existe responsável em si. E aí, o que eu vejo é que esse momento, todo esse debate está saindo do foco. O foco deveria estar exatamente em cima dos políticos, em cima dos responsáveis, em cima da justiça brasileira, porque ela realmente não coíbe, os órgãos de segurança pública também, né? Então, eles são os responsáveis, porque a partir daí, se realmente a gente tiver mais rigor, e é rigor que precisamos, é disciplina que precisamos nesse momento, já que as pessoas não querem obedecer, então, se tiver, vai resolver sim. A gente não pode ficar com esse paliativo. Piora um pouco o lockdown. Piorou de novo, agora a gente vai, agora como está acontecendo, 10 horas da noite até 5 da manhã, pronto. Não vai resolver, não vai resolver. O vírus, ele não vai ficar por ali, olhar na esquina e dizer, eita, não tem ninguém, vou embora, não. Então, tem que cuidar, e isso é a questão dos shows, os bailes funks da vida. Eu não sou contra e sou contra também ao mesmo tempo, porque são as piores coisas que existem hoje, principalmente Rio, São Paulo e principalmente Rio de Janeiro, é o baile funk. Aglomeração, e pior, aglomeração de ricos e pobres, as praias também, as praias urbanas, a quantidade de pessoas que estão ali, os bares, porque para você tomar cerveja alguma coisa você não usa máscara, mas você poderia estar, enquanto está conversando, não, todo mundo na rua, sei o que for, sem máscara, sem máscara. Alguns bairros hoje aqui mesmo da minha cidade, aqui o centro da cidade onde eu moro, a maioria usa máscara. Aqui o caso não está tão assim complicado não, a maioria usa. Mas eu passei hoje por alguns bairros e que eu vi a quantidade de gente junto do porto, por exemplo, tudo sem máscara, conversando com o outro, vendendo na rua, fazendo tudo. Então, o problema está aí. Bem, então, para não ficar muito grande esse vídeo, o que eu gostaria de falar é isso. Nós não temos condições de ir para a sala de aula, mas nós estamos trabalhando. Nós estamos também fazendo tudo para os filhos de todos aqueles que acreditam que não está tendo um bom resultado. E a prova disso, que eu também sou professor de cursinho para o Instituto Federal, né, daqui do Rio Grande do Norte, e que entre esse cursinho que nós temos também, é um cursinho voluntário, e que muitos alunos passaram nesse momento, o nosso cursinho também. Então, estamos sim fazendo o máximo possível. As universidades, eles também, o aluno que está fazendo licenciatura, ele também tem que estagiar, fazer os 4 estágios deles. As escolas estão abraçando também esses estagiários. Está havendo essa troca de conhecimento, de ajuda, que é muito bom também para a escola, né? E o que acontece, que eu quero dizer é isso, existe sim, é claro, pode ser que está de uma forma reduzida, mas vamos fazer o que tem que ser feito agora, para que o pior não possa acontecer depois. Era para, nesse momento agora, a gente estar voltando às aulas.
se estivéssemos feito as coisas certas no passado. Se no momento em que realmente precisou de mais restrição, de abrir só o necessário, de não ter festa, de não ter aglomeração, tivessem obedecido. Até hoje, nenhum dos estados brasileiros fez realmente como deveria fazer. Alguns têm algumas melhoras e outros sempre estão nesse vício, né? Que o vírus parece que está indo bem, daqui a pouco volta tudo novamente. A gente vê também o noticiário em que tem estado como o próprio Rio Grande do Norte, que tem um momento está em queda, agora está vermelho, de repente está de novo em queda, e fica nesse vai e vem por causa da população. Então, seria interessante que todas as pessoas voltassem para isso, para o problema, e não apenas a gente procurar algumas coisas fora a parte. Veja a questão dos cilindros. Quando o governo lá, que foi responsável, também o governo federal, sobre a falta de manutenção na cidade, e que algumas pessoas que têm condições começaram a pagar os cilindros, né, para encher os cilindros, que ninguém compra cilindro. O que aconteceu? Aqueles outros ricos que não, como foi Luciano Huck e alguns outros assim, metido o pau em cima dele como se fosse a obrigação de quem tem grana ajudar, que não é obrigação de ninguém. A grana minha, a grana sua, a grana de quem tem grana e quem não tem, a gente faz essas questões de caridade, alguma coisa, se a gente quiser, que não é obrigado. E não deveríamos, porque o dever é do Estado. Eu já falei, vou fechar de novo agora esse vídeo falando. Todos os estados brasileiros têm muita grana para ser investida. E dá para ser investida e sobra. Sobra, porque se a gente olhar que a carga tributária é muito alta, a grana fica aí de bobeira. E não precisava nem tudo isso para tomar conta do Brasil. O problema é, principalmente em Manaus, como também tem muita gente envolvida, desvio de verba pública. Então, nós temos que começar a pensar onde está o problema e combater o problema. Sair dessa ideologia esquerda e direita, porque em termos de pensamento, situação de interesse existe, mas a ideologia em si não. Né? Sair disso aí e partir para o que realmente é interessante hoje. E mais uma vez, agradeço o professor, né, por ter feito essa matéria. Não vou continuar, ela é grande aqui, mas aí já seria outros interessantes. Então, o professor Kleber Dias, que é da Universidade, né, de Minas Gerais, eu agradeço, inclusive também peço permissão para colocar o seu nome e tudo mais, como é algo que está público, então eu acredito que tenho que dar sim os créditos, porque esse texto foi colocado exatamente por ele, foi a partir do Facebook que comentei, vou colocar inclusive lá também. E todos vocês quiserem comentar aí, vou deixar sempre os comentários abertos aqui do vídeo, e se quiserem também discutir outros assuntos dessa natureza, basta também se inscrever no canal, ativa o sininho, que sempre a gente está colocando alguma coisa. Independente de ter alguma pendência ideológica, todos nós temos, né? Não adianta a gente não falar, mas o que a gente quer discutir no canal é justiça social. É tanto que existem alguns títulos que eu estou colocando aí, bolsonarista, não sei o que, eu vou parar com isso, até porque fui penalizado por ter colocado o vídeo completo do Daniel Silveira para comentar sobre o vídeo. Eu deveria ter comentado sem colocar. Nesse momento eu fui penalizado por uma semana, foi a minha primeira penalização e com certeza será a última, porque meu objetivo não era aquele, meu objetivo seria, a partir de escutar, a partir do momento do contexto completo, para não pegar apenas partes, a gente poder discutir o vídeo. Mas aí acabou que pessoas não gostaram e denunciaram, e aí eu fui punido e o vídeo foi tirado do ar. Não tem problema, passou. Foi uma discussão que já valeu a pena e a gente viu que também a justiça, de certa forma, foi feita, né? E vamos, a partir daí, tentar ir mais sobre os assuntos em que tem o cunho totalmente de justiça, de dignidade. A questão da justiça social, é isso que a gente tem que pensar, e pensar no crescimento e desenvolvimento do nosso país, ok? Então, obrigado a todos que tiveram esse tempo comigo e até a próxima oportunidade em que a gente vai fazer em breve outros vídeos. Até mais.